Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de grandes emoções. Isso porque Adelaide revelará um grande segredo sobre o seu passado e também sobre o passado de Dolores. Além disso, a mulher tramará um plano genial para colocar Tonico Rocha atrás das grades e salvar a mocinha com a ajuda de Nélio. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você é e me diz se acham que Nélio e Dolores devem ter um final feliz. Além disso, gostariam que desmascarasse Tonico Rocha? Qual punição ele merece por todos os seus crimes? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão surpreendentes. Isso porque Adelaide, a dona da pequena venda no interior, que assistiu de camarote tudo o que ocorreu com Nélio e Dolores, acabará revelando um grande segredo seu e assim ajudará os mocinhos a colocarem Tonico Rocha atrás das grades. A mulher conseguirá ajudar o casal após Tonico Rocha ter aprontado mais uma das suas. O malandro que conseguiu encontrar o paradeiro dos pombinhos e não perdeu tempo para praticar sua vingança, após ser desmascarado, comerá o pão que o diabo amassou. Tudo ocorrerá após Tonico conseguir encontrar Dolores e Nélio. O dono do jornal O Berro vai sequestrar a mulher Dolores e a filha do casal. Depois ele se vingou de Nélio e o empurrou de um penhasco após uma briga intensa, acreditando ter eliminado o rival e deixando assim Dolores sofrendo completamente transtornada, presa em um hospício. Após isso, o malandro ainda retornará para a corte como se nada tivesse ocorrido e continuará praticando suas tramóias. Mas o que ele não poderá imaginar é que seus dias de maldade estarão próximos de chegar ao fim, já que Nélio não terá falecido e conseguirá sobreviver. O filho de Lota, ao cair do penhasco, teve sua queda amortecida pela copa das árvores. Posteriormente a isso, será acolhido por uma moradora que vive nas redondezas. Adelaide, assim, ajudará Nélio a se vingar de Tonico Rocha. A mulher ainda se revelará mãe de Dolores. Nélio ficará chocado, pois acreditava fielmente que a mãe de sua amada já tinha passado desta para uma melhor há muito tempo. Adelaide então explicará que partiu logo após dar à luz a Dolores, pois não aguentava mais os maltratos de seu marido. Nélio, extremamente surpreso, perguntará a ela como teve certeza de que Dolores é sua filha. A mulher então contará que teve certeza que era sua filha após ir à cidade e descobrir o nome da irmã médica de Dolores. Profundamente emocionada, Adelaide dirá ao advogado que só deseja ajudar a mocinha. Nélio então a aceitará, e assim ambos decidirão reviver o seu espírito justiceiro para ajudar Dolores e assim tramar um plano contra Tonico para colocá-lo atrás das grades definitivamente. Com isso, o tempo se passará e Nélio ficará saudável novamente. Ambos então decidirão ir ao Rio de Janeiro para que possam finalmente confrontar Tonico Rocha. Com sangue nos olhos, Nélio desejará voltar o mais rápido possível para a capital para salvar Dolores e sua filha e colocar o deputado mau caráter atrás das grades. Os meses se passarão e neste meio tempo Tonico continuará armando para todos. O malandro irá querer se vingar de todos que um dia se colocaram em seu caminho. Será então que Nélio decidirá retornar.
Finalmente saudável, o jovem acreditará que este é o melhor momento para pegar o deputado no pulo, pois já estará completamente descredibilizado. O jovem assim não perderá tempo e irá diretamente à Quinta da Boa Vista na tentativa de que Dom Pedro II ouça sua história. Nélio será muito bem recebido no local e contará absolutamente tudo ao imperador brasileiro, que armará um encontro entre os rivais. Mas Adelaide, que acompanhará o rapaz, acabará dando uma ideia para Dom Pedro II pegar o Tonico com a boca na botija. Isso porque, apesar do imperador não confiar no deputado mau caráter, ele ainda não terá provas concretas contra o Crápula. Assim, Adelaide explicará todo o seu plano para Dom Pedro II, que verá com bons olhos a ideia da mulher. Nélio, então, se passará por um importante fazendeiro e começará a mandar cartas e fazer telefonemas, organizando uma reunião para que os interessados organizem um plano para derrubar Dom Pedro de uma vez por todas. A fim de incriminar Tonico e deixar as suas intenções bem claras, pedirá que o homem encabece a tal da reunião. Sem saber que tudo não passa de uma grande armadilha e sem imaginar que Nélio e Adelaide está por trás de tudo, Tonico continuará a trocar correspondências com o misterioso fazendeiro e aceitará o seu convite. Sendo assim, uma pequena reunião será organizada por Tonico. Mas enquanto não chega o tão aguardado dia da reunião, Nélio e Tonico ainda ficarão cara a cara. O rapaz decidirá se revelar para o Crápula a fim de que ele conte finalmente onde está Dolores e sua filha para que possa resgatá-las. O deputado então será chamado por Dom Pedro II para uma conversa. Ele imaginará ser por conta da interceptação das armas que enviava para Solano Lopes. Desta forma, assim que chega, o imperador dirá que precisa esclarecer informações muito graves contra ele. O vilão, por sua vez, desconversará, dizendo para Dom Pedro não dar ouvidos a intrigas políticas. Mas será neste momento em que Dom Pedro II surpreenderá o vilão, dizendo que quem está o acusando não é um inimigo, mas alguém que já foi muito próximo a ele. Tonico então ficará muito estupefato com esta afirmação. Neste momento, ele ouvirá a voz de Nélio, que surgirá atrás dele com uma bengala. O malvado quase cairá para trás, ficará branco e em choque. O rapaz então zombará de vê-lo tão surpreso, já que o próprio tentou eliminá-lo, mas ele sobreviveu. Desta vez, parece que a sorte estava ao lado de Nélio. Cínico e ainda se recompondo do susto, Tonico afirmará que jamais faria uma maldade dessas, ao ser indagado por Dom Pedro II se ele realmente empurrou o rapaz de um precipício. O deputado ainda dirá que Nélio até merecia por ter fugido com sua esposa Dolores. Pedro então perguntará se ele nega ter empurrado o ex-assessor em um precipício novamente. Com sua cara de pau de sempre, Tonico contará que eles brigaram, mas que o rapaz caiu sozinho do local e que é a palavra dele contra a de Nélio. O imperador então afirmará que o mentiroso vai ser pego cedo ou tarde. Neste momento, Nélio então confrontará Tonico sobre onde estão Dolores e sua filha Mercedes. Mais uma vez, o vilão mentirá, dizendo a jovem fugiu com a criança. Nélio, por sua vez, gritará que é mentira, porque ele foi visto por uma testemunha junto com Borges levando Dolores e a bebê. Tonico então engolirá seco, nervoso, e quer saber quem é a tal da testemunha. Sem imaginar que se trata de Adelaide e que a mulher já está na Quinta da Boa Vista. Pedro então neste momento falará com ironia que seu delegado estava junto a Tonico Rocha, ele presta serviços particulares ao deputado. Contra a parede, o malvado dirá que está sendo acusado por um homem que se dizia amigo dele e fugiu com sua mulher, e que isto é assunto pessoal. Em seguida, ele avisará que precisa ir embora.
Mas Pedro surpreende dizendo que há outras acusações contra ele e citará suas ligações com o embaixador da Inglaterra, William Christie, e o funcionário da Embaixada do Paraguai, Horácio Aioli, que para o seu próprio azar foi eliminado por Tonico Rocha. Cada vez mais sem saída, Tonico desconversará até que Nélio o acusa de assassino, alegando que ele ainda sumiu com Dolores e Mercedes, e que nunca nada acontece com ele por subornar a justiça e a polícia. Nélio então avisará ao imperador que se aparecer falecido, todos saberão quem foi. Ao perceber que está cada vez mais encurralado, Tonico afirmará que a partir daquele momento só falará na presença de seu advogado. Em seguida, ele sairá às pressas. Nélio então tentará ir atrás do malandro, querendo saber para onde ele levou Dolores e sua filha, mas Pedro e Adelaide o segurarão e pedirão para manter a calma. O imperador então lembrará agora que eles já podem abrir uma investigação formal contra Tonico, com as provas de que ele pagou um espião e, além disso, que ainda conspira contra o imperador, fazendo reuniões com outros fazendeiros, e que logo assim descobrirão todos os crimes do vilão. Mas o que Tonico não espera é que seus dias de liberdade estão chegando ao fim, já que o plano de Adelaide conseguirá ser concluído. Depois de firmar parceria com o falso fazendeiro, a reunião finalmente ocorrerá para que consiga mais apoiadores a Solano Lopes e também para derrubar Dom Pedro II. Mas o que ele não contará é que será pego no flagra por Dom Pedro. Ao dar início à reunião, alguns burgueses da região aparecerão. Inquieto para saber quem é o fazendeiro, Tonico se espantará com a demora do homem para aparecer no local. Sendo assim, dará início à conversa antes mesmo que o misterioso apareça. Com tal reunião acontecendo, Caxias conseguirá emitir um mandado pela prisão de Tonico por traição ao país. Então, parte da tropa real estará apenas esperando o comando do imperador para invadirem o local. Diante das falas de Tonico, não se terá nenhum tipo de dúvida que o homem deseja destronar Dom Pedro II. Assim, a guarda real invadirá. Em meio à confusão, o homem tentará fugir a todo custo, mas mesmo diante dos esforços, o vilão sumirá sem deixar rastros. Ele também não poderá voltar à fazenda da família no recôncavo baiano. Assim vai se esconder longe de tudo e todos, à espera do momento certo de se vingar de seus desafetos. Mas ele ainda surgirá de volta, quando resolverá então afrontar Nélio, dizendo que está com Dolores e a filha do casal Mercedes. Nélio, por sua vez, ficará desesperado. A polícia toda ficará atrás do crápula, que acabará sendo encontrado após muitas buscas. O homem teria se escondido no interior, em uma pequena fazenda, na tentativa de fugir de todos e todos. Mas o seu plano não dará certo. Com a ajuda de Dom Pedro II e Adelaide, que será responsável por descobrir que ele retornou à antiga fazenda em que Nélio e Dolores se escondiam, Nélio conseguirá encontrar o crápula. Assim, uma grande confusão se formará, mas Tonico não dará o braço a torcer e não se entregará tão facilmente. Com medo de que o crápula machuque sua filha e Dolores, Nélio tentará a todo custo resgatar ambas. Mas o homem só conseguirá após Caxias invadir a casa onde ele está. Com medo de ser pego, Tonico tentará fugir e largará ambas para trás. Neste momento, Nélio finalmente terá a criança e sua amada Dolores em seus braços novamente. Enquanto isso, Tonico conseguirá pegar um dos cavalos e tentará fugir mais uma vez. Porém, o seu plano irá por água abaixo, já que ele será ferido pelos policiais e assim conseguirá ser encarcerado. Após isso, todos comemorarão a prisão de Tonico Rocha. Nélio se sentirá profundamente agradecido a Adelaide, que ajudou durante todo o plano, e também a Dom Pedro II, que acreditou nele. Dolores finalmente estará livre das garras do bandido e assim viverá junto de sua nova família.
Após isso, Adelaide ainda revelará a verdade para Dolores e Pilar. As mocinhas ficarão profundamente emocionadas por finalmente reencontrarem sua mãe. Dolores agradecerá a mulher e as três finalmente se abraçarão em uma cena emocionante. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? E esperavam que Adelaide fosse mãe de Dolores e Pilar? Além disso, gostaram do final de Tonico Rocha? Acham que foi merecido? Ou Crápula merecia outra pena? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.